da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, mais uma reunião. Contamos aqui com a presença do Luiz Gonzaga, que é o diretor administrativo, ele é secretaria, essa reunião, é responsável pelas atas, né? Vereador Renato, relator, e eu, presidente da comissão. Satisfação enorme receber vocês aqui, para a gente bater um papo. Vocês vão ficar à vontade, é um papo informal, tá certo? Nós estamos aqui entre amigos, a gente sabe disso, apesar de que temos um ritual, um comprometimento a seguir da Câmara, independente disso, a gente tem um relacionamento estreito aí, né? Vocês fiquem à vontade, tá certo? Bom, e a ideia dessa reunião, então, é conhecer um pouquinho mais da Advantec, né? Tendo em vista que nós temos um projeto de lei, o de número 4.336/2018, que o objetivo dele é autorizar o Poder Executivo a doar terreno à Advantec e dar outras providências que deverá ser apreciado pelo plenário dessa Casa. Então, como essa comissão é a comissão responsável pelos trabalhos do mérito do projeto, nós estamos aqui convidando representantes da empresa para que a gente conheça um pouquinho mais da empresa, né, objeto do projeto do Executivo. Então, vereador Renato, eu gostaria de passar a palavra para ele. O senhor tem alguma consideração? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, senhor presidente, vereador Santos, presidente dessa comissão. Luiz Gonzaga, boa tarde. Quero desejar boas-vindas aos amigos ao Igor e ao Elcio, que são aqui representantes da Advantec, empresa que eu tive a oportunidade de conhecer na visita técnica que eu fiz na semana passada, e quero dizer aqui de passagem, senhor presidente, fiquei impressionado com o trabalho da Advantec aqui em Itajubá e muito entusiasmado com o potencial que um novo empreendimento na cidade pode trazer para o ecossistema tecnológico da cidade. E assim que eu enxerguei e consegui vislumbrar tudo isso, fiz questão de convidá-los para falar da importância da apresentação deles aqui na nossa comissão, para deixar claro, né, como é que é importante o trabalho que a Advantec faz para o cenário tecnológico de Itajubá. E prontamente eles disseram que estavam disponíveis, foi quando eu trouxe o contato, né, e fiz a sugestão de que os convidassem para essa reunião hoje aqui. Eu tenho certeza que essa apresentação vai ser muito boa, senhor presidente, não só para a nossa comissão, mas para que a Câmara entenda potencial que a Advantec tem de trazer esse desenvolvimento para o nosso ecossistema tecnológico. Tenho certeza que a apresentação que eles vão fazer aqui será tão boa quanto a que eu tive lá, e ao longo aqui o nosso bate-papo vai servir para esclarecer possíveis dúvidas sobre esse projeto de doação. Então, boas-vindas, agradeço a presença de vocês aqui, são muito bem-vindos, tá bem? Eu só gostaria de dizer, Elcio, que nós estamos ao vivo e à internet. Então, com a palavra, todos da Advantec. Vereador Santi, vereador Renato, eu representando aqui a Advantec como gerente da unidade de Itajubá, venho para esclarecer quaisquer dúvidas, né, que venham surgir, e vou passar a palavra aqui para o Igor para ele fazer a apresentação, e em cima da apresentação deve gerar dúvidas, e aí a gente discute em cima dessas dúvidas que podem surgir. Lá, Igor. Primeiramente, boa tarde, é um prazer ter recebido o convite hoje de poder estar representando a Advantec aqui. Tá? Eu trabalho, para vocês entenderem um pouco, eu trabalho na parte de engenharia de aplicação da Advantec. Eu vim trazer um pouco do conhecimento que é a Advantec para vocês hoje. Tá? A Advantec é uma empresa taiwanesa, tá? Foi fundada em 1983. A gente está no Brasil desde 90, tá? Em Itajubá especialmente desde 2004, CNPJ aqui. Hoje, mundialmente, a gente tem algo em torno de 8.000 colaboradores e temos uma gama de produto de mais de 7.000 produtos. Tá? Acho que o grande foco nosso é até a nossa missão, que é possibilitar um planeta inteligente. Esse é um grande foco. Tá? Então, não é só business, não é só negócios. É realmente o quanto a gente pode impactar. Então,
que a gente pode favorecer para ter essa revolução mesmo, o que a gente pode influenciar para ter todo mundo um bom acesso às informações, à tecnologia, toda essa evolução que a gente está passando. Tá? Hoje, num cenário mundial, a gente tem 4 fábricas, tá? A gente tem a tendência e planos de, em 8 anos, ter uma unidade no Brasil para poder atender a América Latina, tá? Que está dentro do projeto como a nossa última construção. Hoje a gente tem 14 centros logísticos espalhados pelo mundo, tá? Temos 16 centros de reparo, 9 centros de design. Hoje a gente tem mais de 105 escritórios e a Advantech é um dos maiores grupos mundiais como empresa. A gente tem mais de 75 subsidiárias dentro do grupo. Então, praticamente tudo que a Advantech faz hoje, alguma peça dentro também é dela. Tá? Então, tem a marca como um todo, que estamos como 26 no mundo hoje, mas a gente ainda tem as subsidiárias. Então, como peças secundárias, também está dentro do nosso grupo. Tá? A gente tem 2 campos. Esse campus eu vou estar falando um pouco mais dele na frente. Tá? A tendência nossa é trazer um campus desse para Itajubá. Como é esse campus? É uma integração bem forte com as universidades. Então, ele tem um espaço da nossa unidade, onde ela fica destinada totalmente para envolvimento com universitários e centros tecnológicos. Tá? Então, o universitário ele tem uma sala de aula, ele tem um espaço co-work, ele tem laboratórios, onde o professor, hoje eu não quero dar, no exemplo aqui de Itajubá, eu não quero dar uma aula na FEP, na FACESB ou na Unifei. Eu vou para a Advantech, eu tenho uma sala de aula lá, eu vou agendar e vou dar uma aula dentro lá. Então, dentro de um ecossistema de tecnologia. Então, tem um produto que você está desenvolvendo novo, você tem a flexibilidade de estar utilizando o laboratório, poder estar passando isso para os alunos. Tá? Esse é o conceito de um campus. A gente já tem 2 no mundo, temos a tendência em trazer um para o Brasil. Tá? Isso já na primeira das nossas construções, aí, se tudo correr bem. No Brasil, especificamente, o nosso centro de serviços fica em Itajubá. Então, eu vou especificar um pouco mais no próximo slide para vocês. O que tem dentro da nossa cidade, a nossa unidade aqui em Itajubá. Em São Paulo fica nosso escritório. Toda a parte financeira, RH, vendas, o comercial fica mais voltado e uma parte da engenharia também fica em São Paulo. Tá? Dentro do sistema mundial, a gente tem algumas divisões, o que tem em cada unidade. E no Brasil a gente tem o que a gente chama de CTOS, tá? Que é Configure to Order Service, que é o quê? A configuração do produto específico para o cliente. Então, como que funciona isso? Hoje a gente não tem uma manufatura, então eu não fabrico no Brasil. Eu monto no Brasil. E eu não monto só o hardware, eu monto todo o sistema. Então, a gente entende como uma solução. Tá? Então, para ilustrar, a gente tem clientes que o equipamento sai da nossa própria empresa definitivo para chegar no cliente e funcionar já. Ele não precisa fazer nada. Então, vai o sistema, toda a responsabilidade do sistema do cliente dentro do nosso projeto. Tá? A gente também tem a parte de logística que atende todo o Brasil e a América Latina. Então, qualquer produto que vai entrar no Brasil, ele tem que vir aqui em Itajubá para ele ser destinado, independente do que produto que for. Ele não tem montagem, é simplesmente um módulo de aquisição de dados ou qualquer outro dispositivo. Ele vem para Itajubá e de Itajubá ele vai para as outras localidades. Tá? A gente também tem o serviço on-site, que isso é um serviço diferenciado, um serviço em campo. Eu tenho o serviço tanto da equipe de manutenção, caso necessário, eu também tenho a equipe de engenharia que vai em campo. Então, a gente tem a nossa engenharia de campo, que ela pode ir no cliente tanto para prospectar um projeto, quanto para homologações, como entender as aplicações do cliente, ou muitas das vezes da consultoria. E aí, da consultoria é um ponto mais interessante dentro da Advantech, que tanto consultoria quanto treinamento não é algo que a gente comercializa. A gente entende que está dentro da nossa missão, que é possibilitar um planeta inteligente. Então, isso é o passar a informação, não preciso cobrar isso. Então, isso é dado. Tá? Então, muitos dos nossos treinamentos, minicursos, palestras que a gente dá, não tem custo. Né? Nós vamos, com todo o prazer, oferecer isso. Né? Então, já é um core nosso. E também tem umas partes de Level 3, que a gente chama de RMA, que, na verdade, todo produto da Advantech, ele não sai fora do país para manutenção. Tudo é feito no Brasil. Tá? Então, um tempo atrás, realmente, vamos dizer, há quase uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, dependendo do problema com o equipamento nosso, era preciso mandar para Taiwan. Tá? Hoje ele é totalmente reparado aqui, independente se ele é vendido na Itália, se ele é vendido em Portugal, se ele é vendido nos Estados Unidos, onde nós temos todas as nossas unidades. Se ele vier para o Brasil, ele é dado manutenção aqui, qualquer tipo de produto. Isso numa gama de mais de 7.000 produtos. Tá?
Hoje, no segmento de computadores industriais, a Advantech é líder mundial. Né? Então, a gente detém 32% do mercado mundial de computadores industriais, onde em segundo aí a gente entra com a Siemens, né, de 8,5. É interessante dizer que no Brasil a Siemens é um cliente nosso, é um cliente forte nosso, eles compram de nós aqui. Tá? Dentro disso, no Amparato Brasil, a gente não tem os dados, mas acreditamos que pelo mercado que nós atingimos, esse número de 32, se fosse referente ao mercado brasileiro, é mais significativo do que 32%. Tem um know-how maior. Tá? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, vem muito o termo de IoT, né? Internet das coisas. Dentro disso, para ilustrar aqui, dentro das principais 100 empresas no mundo, a Advantech está como 45ª principal empresa de IoT. Tá? Então, como das referências. A gente pega as simples aqui, só para ilustrar, se a gente pegar entre quase as últimas ali, a gente ainda tem Nokia, ABB, Ericsson, são grandes empresas que estão conhecidas quando você fala um nome, tá? Que eles investem bem no marketing, estão quase 50 empresas atrás da Advantech. Então, hoje ela é uma das referências mundiais. Tá? Aí tem um ponto mais forte, que é quando a gente pega entre industrial e IoT, né? Aí você ainda pega bastante falando hoje dessa revolução industrial, quando você fala de indústria 4.0. E você pega muito a parte do IoT para a indústria. Né? Dentro do IoT para a indústria, a Advantech é a 23ª referência mundial. Tá? Isso é uma pesquisa que saiu esse ano, um Amparato Mundial, onde um dos nossos cores é focado na parte de IoT. Tá? O ano passado, a gente teve o prazer de ganhar um prêmio como a melhor plataforma de inovação para comércio e indústria na nuvem. Essa plataforma, para vocês entenderem, é comparado com quem tem iPhone ou algum celular Android, você tem o Play Store ou o Apple Store, tá? Para você baixar aplicativos, etc. Essa plataforma ela entrou nessa concorrência e, sem querer, a Advantech acabou ganhando ela. Recentemente, agora no dia 1º e 2 de novembro, tivemos um maior evento de IoT no mundo, foi feito pela Advantech em 2018, ocorreu agora na China. A gente lançou a versão 3.0 e a gente espera que ganhemos esse prêmio de inovação de novo este ano no Amparato Mundial. Tá? Quando eu vou falar de Taiwan, né, para referenciar de onde nós saímos, Taiwan é considerada como o Vale do Silício da Ásia, né? Então, as principais empresas mais fortes estão lá. Então, ela tem uma divisão muito grande que não se faz produto de má qualidade dentro de Taiwan. São as grandes empresas, né? Então, uma referência, 98% dos smartphones é fabricado em Taiwan. Praticamente 90% das placas-mães de computadores é fabricado lá, notebooks também, entre outros produtos. Tá? Quando eu falo das principais marcas de Taiwan, maior do valor de marca, a Advantech é a 6ª maior empresa de valor de marca de Taiwan. Tá? Ainda tivemos um crescimento no ano passado de 11%. Eu cheguei a mencionar para o vereador Renato que quando eu entrei na Advantech, eu já estou há 6 anos na empresa, a Advantech não estava dentro das 20. Tá? E hoje ela está a 6ª e a Acer era a 1ª. Então a gente estuda também essa evolução, o que uma empresa deixa de fazer, ou o que ela está impulsionando nessa tecnologia para influenciar na sua marca também. Tá? Grandes outras empresas que a gente pode relatar dentro de Taiwan que não está dentro das 20 e é conhecida é a LG. A LG é taiwanesa e não está dentro das 20 aí. Tá? A Advantech ela tem uma estrutura muito grande de negócios pela gama de produtos, então a gente divide em 3 estruturas, onde a gente denomina Embedded IoT, Industrial IoT e Service IoT. Tá? Dentro disso a gente tem mais de 40 divisões distintas para atuar. Eu gosto de pontuar que dentro de cada uma tem coisas que no dia a dia você está familiarizado a trabalhar com a Advantech e não sabe. Tá? Quando eu falo dentro de Embedded IoT, que são placas embarcadas, então você acaba não vendo o produto final, uma das maiores empresas no Brasil que faz cancela chama Nepos. Tá? Ela é um dos clientes nossos. Então, a grande maioria de cancela quando você vai num shopping ou num pedágio, se você vê isso, a placa que está lá dentro gerenciando é a Advantech. Respirador pulmonar, hoje a empresa referência chama... Ela mudou de nome agora, mas antigamente ela chamava Intermed, desculpa. Ela chamava Intermed e ela foi comprada por um outro grupo. Ela só compra produto nosso, então ela faz um respirador pulmonar. Aí você vê a responsabilidade, porque quando você vai tomar
tomar uma hack, fazer qualquer cirurgia, você precisa no hospital de um respirador pulmonar. Quem controla os respiradores pulmonares que estão no Brasil, fabricados no Brasil, é a Advantech, a placa principal lá dentro. Então, está trabalhando no dia a dia. Mais outros 2 exemplos, 2 grandes empresas no segmento de bancos, a parte bancária. Os caixas eletrônicos são computadores que gerenciam os caixas eletrônicos, são computadores da Advantech. Tá? Em grandes agências, os computadores que ficam dentro do cofre, monitorando todas as agências, são computadores da Advantech, servidores da Advantech. Então, são coisas que todo dia você está se deparando, mexendo, a Advantech está por detrás, você não sabe a referência sobre isso. Tá? Quando eu pego na parte industrial, a cobertura que a gente tem para falar, a gente tem um dos grandes clientes, tá, em diversas áreas, farmacêutica, alimentícia e tudo mais, mas um grande cliente também na área automobilística, a Fiat. Foi a primeira empresa no Brasil, Indústria 4.0, participamos do projeto pesadamente com eles, e com isso a gente atendeu com mais de 1.800 telas e HMs espalhadas pela fábrica para visualização de processos. Tá? Então, hoje, quando você vê aí o pessoal andando de Compass, Renegade, Toro, Mobi, etc., são carros que são fabricados na fábrica de Goiânia, em Pernambuco, e indiretamente eles são fabricados, tem um vínculo com o produto Advantech. Então, indiretamente você está sendo impactado com isso, não tem noção do todo. Tá? Quando eu pego entre Service e IoT, os grandes fabricantes de equipamentos tecnológicos para a área médica, como ressonância magnética, raio-x, esses já de última tecnologia, nós sabemos muito bem que talvez o nosso país não invista tanto nesse segmento, os produtos são caros, mas quando você vê algum desse que tem uma tela junto a esse produto, as telas são Advantech. Então, Siemens, Philcon, Philips, Toshibas, eles compram da Advantech para colocar ela. É a única fabricante mundial. Eu dei um exemplo para o vereador Renato, que vocês todos têm conhecimento mais de contrato vitalício. A Advantech ela possui um contrato vitalício, que é equipamento da área médica. Então, se um dia ela vier a entrar em falência, ela precisa continuar fabricando, o governo taiwanês pode tomar o poder e continuar fabricando isso. Um exemplo simples de empresas, porque é raramente empresas nesse porte ter contrato vitalício, a Hammer, que fabricava carros para o exército americano, norte-americano, ela entrou em falência e o exército norte-americano tomou a empresa para fabricar. O que eu quero ilustrar com isso? O tamanho, a grandeza, e responsabilidade para você ter um contrato nessa capacidade. Você se comprometer a ter um contrato vitalício, ainda mais com produtos voltados para a área médica. Então, hoje no mundo, se tiver, são menos que 50 contratos mundiais existentes nesse segmento de área, segmento vitalício, quando a gente fala de um produto final. A arquitetura de produtos Advantech, é algo bem vasto. Então, a gente tem desde aquisitores de dados, alguns sensores também, é um core bem forte, até os equipamentos que vão processar essas informações hoje. Então, muito no passado se falava em computadores, só o termo computadores, depois servidores. Tem muito termo onde usa na parte técnica de gators, que são os equipamentos que vão coletar as informações e tratar. E hoje um termo muito inovador é o Edge, que é um computador já voltado para a IoT, separando entre a infraestrutura de quem vai processar os dados e quem está colhendo essas informações. Então, a Advantech já possui esse produto, que é o que está, vamos dizer assim, na crista. O Edge é mais conhecido como nevoeiro, quando a gente está falando de tecnologia, falando de nuvem, ele é como se fosse um nevoeiro. Então, um exemplo, se a gente precisasse saber informações dessa sala, se todo mundo poderia entrar nessa sala, a gente teria que pegar algumas informações de temperatura, umidade, para saber se está propício ou não entrar aqui. E isso, normalmente, se eu envio muitos dados, eu pago por esses dados. Esse Edge, essa tecnologia, o que ela faz, ela processa todos esses dados e envia só uma informação para cima. Ela só fala se está propício ou não, nesse exemplo aqui. Então, você já consegue processar menos. Isso para os fabricantes mundialmente tem essa tecnologia, tá? Se eu não me engano, são 4 mundialmente, a Advantech tem ela e já tem com um software embutido. Então, já é algo mais dentro da parte de inovação, tá? Dentro desse contexto, a Advantech, como pontuei, por ter 32% do mercado em computadores industriais, ela sempre foi uma empresa de hardware. Tá? E, recentemente, esses últimos 5 anos, ela começou a investir bastante em softwares, pensando bastante no conceito de entregar uma solução completa para o nosso cliente.
Diferentemente, para não confundir, a gente nunca vai ser um integrador de sistema. Então, quando muito fala, às vezes, de software, o pessoal pensa, vai integrar o sistema, é a pessoa que vai chegar lá programar, não. Tá? A Advantec vai vender o hardware, o software específico para aquilo e ainda vai continuar tendo os integradores de sistema. E dentro disso, a Advantec hoje tem mais de 20 softwares. Dentro desses 20 softwares, ela tem algo em torno de 11 que ela não tem competidores no mercado. Tá? Então, ela pegou toda a experiência de domínio, de conhecimento do mercado para hardware e aplicou no software também. Está se caindo muito bem. Recentemente, nesse mesmo evento que eu já citei anteriormente na China, apresentamos mais 32 novas soluções totalmente tecnológicas e inovadoras no evento, junto com grandes parceiros. Tá? Com esse poder de hardware e software, eu consigo entrar no que a gente chama de SRP, Solute Read Platform. Tá? O que seria isso? Uma solução completa. Então, hoje, de vez, eu falo assim, eu preciso de uma solução para o segmento logístico. Às vezes, talvez você tenha que bater uma cabeça, criar, desenvolver algo, eu consigo te oferecer já o hardware ou software, uma solução para aquele problema. Tá? Então, grandes exemplos, a gente está trabalhando recentemente, vamos ter um grande evento em Itajubá mesmo, amanhã, sobre NBA IoT. Tá? A gente vai apresentar uma solução de gerenciamento de usina fotovoltaica. Tá? Esse sistema está sendo desenvolvido só entre Brasil e China. Eu participei esse ano de eventos no segmento solar, não tem ninguém à frente disso. Né? Então, há um outro segmento que a partir de janeiro já está pronto para oferecer no mercado. Entrou dentro da parte de desenvolvimento, em 2 anos ficamos desenvolvendo esse sistema no Brasil. Tá? Então, são coisas que estamos trabalhando. Dentro desse contexto, aí sim eu consigo trabalhar na parte de, quando eu falo de Smart City, Indústria 4.0, quando eu falo de soluções realmente para a indústria agropecuária, agronegócio, área médica, etc., eu consigo trabalhar em cima dessas soluções. Tá? Aqui é um breve portfólio, como a gente tem mais de uma grande variedade de produtos, então eu só mostro a primeira linha de baixo ali, seria formas diferentes de aquisitar dados, né, que hoje as informações é o novo petróleo. Né, então, hoje, quanto mais dados, mais informações, é algo realmente crucial para N empresas. Então, várias formas diferentes para diferentes segmentos fazer aquisição de dados. Depois eu tenho várias formas diferentes também de processar esses dados. Tem toda a estrutura, a parte de comunicação. Um ponto que eu cito quando eu falo na parte de comunicação, quando eu falo de redes industriais, a Advantec é a terceira maior empresa em fornecer produtos para redes industriais. Na parte de HMs, então monitores industriais, equipamentos que vão processar esses dados e softwares, é o último ponto lá no fundo. Tá? Então, esse aqui é um breve portfólio de alguns segmentos. Um outro ponto importante dentro de algum segmento aqui é a área de energia no Brasil. Né? Um segmento muito forte. A gente tem informações que dentro de um mercado de 100%, o tamanho dele, apenas 20% se abriu para investir na parte de automação e tecnologia ainda no segmento. Né? E desses 20%, a Advantec domina 80%. Então, de toda a automação que você tem no sistema elétrico brasileiro, 80% é com produto Advantec. Tá? Então, um número significativo para um dos segmentos, apenas um dos segmentos que a gente atua. Quando eu falo de Edge, eu citei alguns softwares para vocês. Né? Eu tenho 4 segmentos diferentes trabalhando em software hoje. Então, eu tenho a parte do que a gente chama de WebAccess, WisePass AdSense, VideoSense e Ansys. Tá? Vou pontuar um pouco para vocês aqui. Qual que seria a parte principal do foco aqui? Softwares voltados para a parte industrial mesmo. Então, eu tenho desde supervisórios. Tá? Além de supervisórios, eu tenho o software que eu mencionei para vocês, que faz o processamento Edge. Software para CNC. Esse software é interessante que na Europa e nos Estados Unidos está sendo o principal software, na Ásia também o principal software para CNC. Ele foi uma novidade para a gente ter ganhado esse mercado, estamos trazendo para o Brasil agora, porque o ano retrasado eu estive na Ásia estudando e esse software foi apresentado para mim todo em mandarim. Né? E hoje ele está sendo um dos principais softwares dos principais países, né, das principais regiões, países de primeiro mundo. É uma novidade, então a gente acabou ganhando uma proporção que a gente não imaginava. Depois eu tenho o software HMI, tá? Que esse software, para vocês entenderem, já é um software totalmente voltado para IoT. Então hoje ele já tem, pelo tempo dele de desenvolvimento, hoje ele é um software voltado para a tecnologia IoT já. Então eu consigo solucionar problemas de infraestrutura em grandes empresas. Um exemplo dele que a gente aplicou, a gente recentemente teve um projeto grande numa automobilística, no segmento da parte de caminhões,
tinha N fabricantes diferentes fazendo aquisição de dados, e eles não se comunicavam. Com esse software, conseguiu fazer toda a parte de comunicação e integrar. Essa empresa ela teve um ganho de rendimento de 20%, tá? Com essa integração entre os sistemas. É o que a gente estava mencionando na parte de aquisição de dados, na importância disso hoje. Hoje você consegue já medir isso. Se a gente falasse disso 5 anos atrás, aquisitar informações, não, está funcionando ali, liga, desliga, é o suficiente para mim. Depois eu tenho a parte de network, então tem um software para monitorar toda essa parte dessa rede. Tá? Quando eu pego na parte de vídeo aqui, eu tenho 3 softwares. Tá? Eu tenho um convencional para a parte de monitoramento. Eu tenho um que já usa tecnologia na parte de inteligência artificial, onde eu faço detecção de parâmetros, interface, reconhecimento facial, eu consigo usar a câmera 2D, 3D no estabelecimento para verificar o fluxo de pessoas que estão entrando ou não, o perfil dessas pessoas, fazer gerenciamento de altura ou não, você consegue ver como está mais o fluxo. Eu consigo já trabalhar com a parte de hot map, então zonas de calor. Então, dentro desse segmento, eu consigo verificar em qual ponto de um determinado ambiente tem mais fluxo de pessoas ou não. Tá? Esse software, a gente está trabalhando em aplicar ele no comércio aqui de Itajubá. Tá? Então, a gente já tem a abertura forte aqui na parte de parceria com a CDL aqui, de aplicar isso numa das lojas aqui em Itajubá, esse software para gerenciamento na parte comercial, né? Onde a gente pega e fala assim, a venda varejo do futuro, né? Onde se aplicar toda essa parte de tecnologia também para vendas, que isso está mudando. Depois eu tenho a parte do Synergy, que é a parte de câmeras, onde um exemplo básico, quando você vai em algum fast food, alguma coisa, ele tem aquelas telas onde ela apresenta e o local te oferece de alimento, bebidas, o que for. Né? Esse software nosso ele já trabalha com inteligência artificial também, onde ele verifica o que está mais vendendo, e ele começa a apresentar nas telas automaticamente, sem acesso de outra pessoa, e tem no estoque que não está vendendo. Né? Então ele já faz o inverso. Isso é o default dele. Eu já apresentei isso em outros lugares, e falei assim, mas se eu quiser fazer o inverso, já está vendendo bastante esse, eu quero continuar vendendo. Totalmente modulável, então eu também consigo aplicar isso no software. Está vendendo mais tal produto, consigo continuar apresentando mais sobre aquele produto. A importância de visualização hoje. Quando eu pego na parte do AdSense, então eu já estou falando de softwares voltados realmente para o hardware, tá? Monitoramento do nosso hardware. É interessante dizer que nossos produtos hoje ele tem um diferencial, ele sai com um software chamado WisePass RMM, onde ele monitora todo o hardware. Então o cliente ele tem a vantagem de ganhar um produto, comprar, adquirir esse produto, e ainda tem um software gratuito para monitorar todo o sistema dele. Ele consegue monitorar à distância também. Então, vamos dizer assim, ele tem grandes unidades espalhadas pelo mundo, ele consegue, independente de onde ele está viajando, monitorando exatamente o que está ocorrendo em cada equipamento em tempo real. Tá? É um dos softwares dentro, vamos supor, agregando valor. Esse é um exemplo de um dos softwares que nós não temos concorrente. Tá? Então, é um software totalmente completo e não possui concorrente mundialmente. Os demais softwares são vínculos voltados para totalmente a estrutura do hardware, proteger esses dados, proteger a parte de invasão, proteger os chips, é um pouco mais voltado para esse monitoramento. Tá? Quando eu pego entre no SaaS, a gente já está falando em computação em nuvem. A gente já está falando de algo bem mais além. E aí, recentemente, a Advantech fez um investimento para a Ásia, que adquiriu um prédio de 15 andares. Esse prédio de 15 andares ele foi intitulado especificamente para ser um data center. Então, ele vai ser só para aquisição de dados. Então, dos 15 andares, 2 andares já tem só servidores. Então, a tendência é você ter todas as suas aplicações ou processamentos, hoje não em um computador físico. Você vai ter lá, tá, processando lá. Então, você tem a garantia do trabalho de 24 horas por 7, sem você ter que parar, não existe manutenção, todo o seu processamento está em outro local, toda a parte de confiança. Até que está trabalhando nesse investimento. Todos os demais softwares vão poder rodar nessa plataforma. Então, não precisa adquirir um servidor. Digo só aplicar em algum determinado local, tá? Para ela conseguir ter essa grandiosidade hoje, eu não posso deixar de falar dos parceiros, os principais parceiros mundiais da Advantech, né? Ninguém desenvolve nada sozinho. Então, aquele método, falar assim, eu tenho tudo, eu faço tudo. A Advantech não é uma empresa que ela faz tudo, ela não desenvolve tudo, ela não detém toda a tecnologia, tá?
A gente tem os nossos principais parceiros e trabalhamos em comum para desenvolver e, principalmente, possibilitar um planeta inteligente. Entre os principais parceiros, a gente tem a Geovision, tá? Que é a principal fabricante mundial de placas para captura de imagem. Tá? A gente tem a McAfee, que é uma das principais também para a parte de segurança, no critério que eu estou dizendo de antivírus dos dados, tá? Informações dos dados. Eu tenho a Intel, que possivelmente todo mundo conhece, dispensa um pouco de comentários, mas ela faz desde processadores a placas de rede, chipsets. Tá? Eu tenho a NVIDIA, onde ela trabalha fortemente com a placas de processamento de imagem. A NVIDIA e a AMD, que eu vou citar um pouco à frente, elas estão com uma startup no Vale do Silício, onde elas estão trabalhando fortemente também para captura de imagem. Tá? A Intel também está trabalhando nesse segmento. Então, a tendência da evolução tecnológica é você fazer muita captura de dados por imagem. Tá? A AMD ela trabalha fortemente em processadores de alto desempenho. Quando eu estou falando de processadores que vão ser aplicáveis para satélite ou, vamos dizer assim, processamento muito pesado de uma fábrica grande, eu estou trabalhando com a AMD. Tá? A Acronis proteção dos seus dados. Quando eu digo proteção dos dados, uma referência, a Advantech, por ser uma empresa de hardware, ela tem o privilégio de vender um sistema que a gente chama de embedded, ou IoT hoje em dia, por conta do Windows 10. Tá? Esse sistema ele vende só etiqueta, mas a gente entende que o nosso cliente, quando ele tiver um problema, ele precisa de um CD ou algo para fazer a instalação novamente. Então, dentro da nossa unidade, ele sai com esse CD padrão Advantech, onde ele sai com tudo instalado do zero. Então, em caso de uma falha, você simplesmente põe o CD, ele restaura tudo, volta a funcionar perfeitamente. Você não tem todo aquele trabalho de você falar, vou pegar um computador, mandar para uma outra empresa para ela formatar ou salvar meus dados e tudo mais. Não, você consegue restaurar tudo. É uma opção com esse parceiro. Tá? A ARM ela faz processadores de baixo processamento. Quando eu dei o exemplo das cancelas de pedágio, o processador dessas placas são da família ARM. Tá? Microsoft, sistema operacional, teclado, mouse e por aí vai, Office. Tá? A Wind River, ela também faz sistemas operacionais, mas sistemas operacionais mais parrudos. Então, quando eu falo do Sistema Nacional de Defesa, ou Sistema Norte-Americano, ou Sistema da NASA, o sistema operacional é em Wind River. Tá? Esses parceiros, a gente tem diversos, mas a gente são considerados como os parceiros prêmios. O que ocorre com esses parceiros? Qualquer produto que eles vão fabricar que tenha correlação com a Advantech está em conjunto. Tá? Tem um engenheiro da Advantech. E qualquer produto que a Advantech esteja desenvolvendo que tenha correlação com algum deles, vai ter um engenheiro deles em parceria. Para ilustrar o que eu mencionei agora, esses são os 4 principais parceiros mundiais da Intel. Né? A Advantech está dentro dos 4 principais parceiros da Intel. E exatamente esses 4 qualquer coisa que a Intel vai desenvolver, vai ter um engenheiro de qualquer uma dessas 4 marcas junto com a Intel para desenvolver as novas tecnologias dela. Esse é só um exemplo, os demais são idênticos, por isso que a gente pontua lá. Eu não posso deixar de dizer, depois toda a tecnologia que está trabalhando, dessa revolução industrial que a gente está passando. Né? A gente viveu já 3 revoluções industriais, estamos entrando na 4ª aí. Né? A gente teve a expertise aí de em 100 anos ter uma revolução industrial. E nessa 4ª revolução industrial que estamos passando, a gente reduziu para 50 anos. Então, ou seja, ficou muito mais complexo. Então, quando eu falo no critério de aquisição de dados, às vezes a gente pensa em máquinas, mas nós estamos tendo que ter uma aquisição de dados muito grande. Nós estamos tendo que abrir muito a mente para entender toda essa tecnologia, absorver todas essas informações em longa escala. Né? E quando eu falo isso, é interessante verificar que nossa realidade do nosso país, a gente teve um momento que entramos numa certa crise financeira e a Advantech, perante o ponto iniciando essa revolução industrial, ela tinha 2 escolhas: ou investir, né, ou estagnar como muitas outras empresas. E aí eu pontuo que a gente investiu pesado para hoje a gente estar sendo referência mundial em diversos requisitos. Tá? Hoje a gente poder estar dando palestras, seminários e tudo mais. Um exemplo desse, até esteve conversando com o Renato, que eu e mais outras pessoas da Advantech, a gente teve o prazer de poder estudar fora, fazer treinamentos fora do país, voltado para isso. Então, em alguns momentos, quando
procurava talvez numa mídia que todo mundo conhece, YouTube ou propriamente o Google, sobre essas tecnologias, Revolução Industrial, o IoT, você não encontrava nada, né? Hoje já você encontra com facilidade. Era o momento que a gente estava para fora estudando. Então, a Advantech, para poder investir isso no país, e hoje conseguir falar com propriedade, olha, isso dá para seguir dessa forma, isso dessa outra forma, e hoje a gente está conseguindo pontuar e está em diversos projetos. E aí, com isso, hoje a gente pega a indústria 4.0. Dentro de indústria 4.0, não vou pontuar cada sistema ali, mas a Advantech tem total capacidade de implementação para uma indústria 4.0 trabalhar full, sair de 3.0 e entrar em 4.0, tanto em produto quanto em software. Então, hoje nós temos essa capacidade. Tá? Tanto é que N parceiros e grandes empresas estão realmente procurando nós para fazer essa consultoria que eu mencionei, essa consultoria sem custo, porque visitamos essas empresas, entendemos quais as dificuldades e passamos para essas pessoas. Até porque, muitas das vezes, com toda essa tecnologia que estamos envolvendo, o cliente final, muitas das vezes, ele não sabe nem o que ele quer, né? E aí vai de toda a nossa expertise poder mostrar quais são os caminhos, falar, ó, essas são as necessidades, seu processo precisa disso e aquilo outro. Esses são os pontos. Antigamente, quando a gente teve a terceira revolução industrial, onde entrou PLC, TI e tudo mais, muito termo forte, né, que foi crescendo, é a parte de automação. Hoje a gente tem que relacionar automação com IoT, né? Eu não faço mais uma automação simples. Eu vou fazer automação do portão da minha casa, não é melhorar o motor para o portão abrir mais rápido. Na verdade, eu já quero que, quando eu paro com o carro, eu pisco o farol, o motor abra, ou eu pego pelo meu celular, programo o horário que o portão vai abrir. Então, você já está pensando em algo mais tecnológico, né? E dentro dessa parte, eu gostaria de apresentar alguns cenários, né? Esse é um cenário bem simples para a Smart City, né? Esse é um dos dispositivos nossos, chama Wise, é um dispositivo de IoT. Ele não existe concorrente mundial nesse produto, né? Tanto é que, pontuando ainda o evento que a gente vai participar amanhã, aqui em Itajubá, a gente vai estar com um produto desse, com uma tecnologia que é um produto acabado para a rede que vai lançar, só a Advantech mundialmente tem. Então, algumas das referências onde a gente atua, voltado para o segmento de IoT. Tá? Então, aqui ele estaria monitorando um refrigerador no supermercado, por exemplo, temperatura, umidade, pressão. Ele consegue acionar, se de vez eu tenho um termostato, está abrindo mais, fechando, para equilibrar a temperatura, ele consegue fazer isso automático. Um exemplo. Um outro exemplo é uma aplicação nossa na Suíça, tá? E aplicamos isso em diversos países. O único produto nosso ali, ele está controlando as cancelas da bicicleta, tela touchscreen, as câmeras de monitoramento, o banco de dados, conversa direta com o servidor e ainda o Smart Carter para passar com o usuário. Ah, eu vou alugar essa bicicleta, vou emprestar. Na verdade, na Suíça não é alugado, é emprestado. Então, lá cada um ele possui um Smart Carter, que é onde tem o CPF, os endereços e tudo dessa pessoa. Ele passa o tempo que vai, pega a bicicleta, utiliza, vai lá, devolve. Então, tem toda essa parte desse vínculo, a gente participou totalmente desse projeto. Foi um dos primeiros voltado para esse segmento. Hoje já atuamos em diversos outros países com a mesma solução. Tá? Quando eu falo um pouco desses cenários, eu não posso deixar de esquecer de automação predial. Até porque uma das nossas ideias aqui é estar pleiteando essa parte do terreno, né, para poder expandir a uma parte da nossa construção, ou seja, construir prédios. E aí é interessante verificar qual é o conceito que a Advantech tem com prédio. Né? Já é muito mais amplo. Hoje, toda a parte de campus nosso, ou toda a construção que a gente vai fazer, a gente segue alguns conceitos que a gente leva muito para os colaboradores e para os produtos. Né? Então, esse exemplo aqui ó, é o campus nosso em Lincoln, tá? Em Taiwan. Esse prédio, quando ele foi inaugurado em 2014, ele ganhou como o prédio mais inteligente da Ásia. A gente está falando em 2014. E principalmente quando a gente pensa em tecnologia, muita coisa da China, Taiwan e Japão e tudo mais. Como o prédio mais inteligente da Ásia foi uma surpresa para nós também. Tá? Principalmente porque toda a automação dele é feita com os nossos produtos. Tá? Mas aqui esse prédio, essa construção, e é o que a gente idealiza dentro do projeto, rapidamente, é a parte de conforto, eficiência e energia. Tá? Esse prédio foi construído assim, e nossos produtos é pensado nesse conceito. Quando eu falo em conforto, que conceito de conforto? Né? Tanto da vida do usuário quanto do visitante. Então, os conceitos que nós fazemos hoje é que toda essa tecnologia ela tem que estar aberta para as demais pessoas.
Então, grande parte do campus, grande parte da parte fabril, ela é realmente aberta. Então, onde eu tenho os showrooms, onde eu tenho os laboratórios, que eu mencionei para vocês, é um espaço aberto, onde o usuário pode chegar, visitar, verificar, entender sobre tecnologia, ler sobre algo, pegar um catálogo, então é algo que possa facilitar isso. Né? Na parte do usuário final, que no caso é os colaboradores, né? Aquele conceito que passamos mais de um terço ou metade da nossa vida no trabalho, é a realidade, principalmente nessa revolução hoje. A gente não está no trabalho, estamos pensando muitas das vezes nisso. É um conforto para o usuário. Tá? Na parte de eficiência, até que tem meio um conceito na parte de espaço. O que seria esse espaço? Quando eu preciso ser compacto, que eu seja compacto. Quando eu precisar de espaço, que eu tenha espaço, seja espaçoso. Então, a parte da construção dela sempre pensando em espaço para evento e tudo mais. Quando eu penso no produto, onde determinadas partes de gerenciamento são muito compactas. Hoje eu tenho equipamentos que gerenciam fábricas como um todo, que cabem na palma da minha mão. A gente tem um exemplo nítido, tivemos uma solução voltada para Johnson & Johnson, e ela trocou todo o parque de computadores dela e aplicou um único modelo nosso, 600 unidades, gerenciam a fábrica inteira. É um único modelo e cada modelo cabe na palma da mão. Então, preciso o quê? Lá a necessidade era ser compacto, quando eu preciso, não sou. Tá? Então, tem essa visibilidade. Na parte de energia, então, voltado para a parte de eficiência, né? Nesse campus, todos onde vocês verificam achando que é vidro, é painel solares. Né? A gente tende a fazer o prédio daqui um prédio autossustentável. Então, como a gente não tem a parte fabril aqui no Brasil, vai ter esse consumo muito alto de energia. Então, a ideia é a gente ter uma planta fotovoltaica só para alimentação do prédio, né? Onde eu consiga ter esse prédio autossuficiente. Tá? E ali muita parte de retenção. Né? Hoje, quando a gente pensa em sustentabilidade, não tem como... que a gente esteve conversando lá, um exemplo, que não tem como eu falar de sustentabilidade e colocar uma planta artificial no escritório. Né? Então, tem toda essa parte de um conceito mais amplo do que só fazer tecnologia. Né? Tem que fazer realmente a diferença. E com isso, aqui é um exemplo onde, principalmente Taiwan, é um local que chove pouco. Né? Então, toda a parte em cima dos prédios são verdes para reter essa água. Né? Aqui a tendência é a gente fazer um projeto bem interessante nessa parte também de sustentabilidade, espaço que a gente pode adquirir. Gostaria de apresentar um vídeo curto para vocês, onde vocês vão poder verificar um pouco do conceito que eu falei, um pouco de para onde a Advantech está indo, quais são os ideais disso. Tá? Um ponto interessante, eu cheguei a conversar com o Renato também, apresento bastante isso. Quando eu falo de revolução industrial, como é uns termos muito novo, eu sei que muitas das informações eu falo muitas das vezes são novas aqui. Quando eu falo indústria 4.0, para ter um conhecimento, qual é o foco da Advantech Brasil hoje? Recentemente, em algo de 1 ano, 2 anos atrás, a gente participou de um evento mundial, tá, com todas as unidades da Advantech, sobre indústria 4.0, para ver qual unidade ela estava mais na frente sobre esse termo. A gente já tinha soluções aplicadas no Brasil sobre indústria 4.0. Então, um dos nossos colaboradores, se chama Guilherme Torres, é um dos nossos vendedores, ele participou desse evento, e o Brasil foi quem saiu vitorioso nessa. Foi o país que tinha mais conceito, estava mais bem à frente no termo, conhecimento e tecnologia para a indústria 4.0, tá? A Advantech Brasil. E tanto é que nesse vídeo vocês vão ver um momento que passa um mapa mundi, tá? E nesse mapa mundi vocês vão ver que na parte onde está a América ali, ele tem um logo de indústria 4.0. Então esse logo foi colocado por conta disso, porque do mundo inteiro, o país que estava mais bem conceituado como a Advantech em indústria 4.0 capacitada é a Advantech Brasil. Não vai tocar? Tem alguma outra forma? Não, mas é só música, dá para ler eles. Tem a legenda aí. Não, tá a legenda.
Infelizmente não passou o áudio, mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Tá. Em resumo, a apresentação, eu queria passar isso. Não contando a apresentação, mas no aparato Advantec em Itajubá, eu gostaria de mencionar que essa parte de posição, principalmente essa parte do campus, integração com centros tecnológicos e universidades, a gente já trabalha bastante ativamente. Tá? A gente inaugurou um laboratório de IoT aqui em Itajubá, praticamente já há um ano e meio. Tá? Então, no Colégio Técnico CEP, aqui em Itajubá, ele tem uma sala, um laboratório completo que é só de produto Advantec voltado para IoT. Recentemente estamos com um convênio com a Unifei, onde a tendência é nós aplicar o nosso software e hardware para monitorar todo o gerenciamento de energia do campus da universidade. Então, toda essa parte de integração com tecnologia, compartilhar essa tecnologia, já vem atuando forte aqui, principalmente em Itajubá. Tá? Tem alguns outros projetos com universidades como a Mauá, em São Caetano, e alguns outros também no aparato nacional, que é o Senai. Mas principalmente queria dar o foco no que a gente já está trabalhando aqui na cidade mesmo, em Itajubá. Mas agradeço aí a oportunidade. Eu tenho algumas perguntas. Por acaso, vocês já esboçaram um layout do prédio, caso vocês venham conquistar o terreno? Tem algum layout? Santi, o projeto nosso, que deve estar em posse do Renato aí, ele faz um resumo dessa apresentação aí, e no final dele tem a apresentação da proposta do prédio, que a proposta é que seja uma sede nossa aqui em Itajubá, mas que seja de benefício para a própria cidade. Parte desse prédio ele vai ser utilizado para a cidade mesmo, né? Para os nossos parceiros, para as universidades. Até comentei com o Renato na visita dele lá, que a parte fabril ela vai ser uma parte mais fechada, para não se afetar na produção diária nossa, que nós temos os nossos compromissos. Mas a parte frontal da empresa, ela vai ser toda elaborada para treinamentos, para a participação da comunidade, entender o que é a indústria 4.0 e ter exemplos de aplicação para que a pessoa passe da 3.0 para 4.0. Né? Não significa que hoje a pessoa tem uma empresa automatizada que ela não possa se tornar uma empresa no padrão 4.0. Isso, pouca tecnologia que nós temos, ele já pula do 3.0 para o 4.0. E é isso que a gente quer mostrar. E a intenção da Advantec é construir um showroom em IoT 4.0 aqui no Itajubá. As instalações que vocês estão lá hoje não permitem... O que ela permite hoje? O que vocês têm hoje lá no local onde vocês trabalham? Já avançou alguma coisa? Como é que está lá? Por que vocês estão... Essa mudança desse prédio atual para um novo prédio, ela é necessária em função de que aspecto assim, técnico? Você teria condições de me falar alguma coisa? Principalmente a localização hoje no bairro do Morro Chique, né, um bairro residencial. Quando a gente recebe nossas importações, principalmente quando é de container fechado, dificulta muito a vida do próprio morador do bairro Morro Chique, né, porque a gente tem que fechar algumas ruas lá para que possa encostar esse caminhão e a gente descarregar. Em termos de evolução, de alguma apresentação IoT, a gente já tem nesse próprio prédio mesmo. Tivemos a oportunidade de mostrar para o vereador Renato
alguma tecnologia que a gente já tem aplicado lá, mas o que falta para a gente nesse momento é principalmente laboratórios que a gente pretende fazer para a própria população, né, para a própria universidade, nos convênios que a gente tem, para eles participarem dos desenvolvimentos junto com a gente dentro da própria unidade. Hoje, nós temos dificuldade em ampliar os laboratórios ali no Morro Chique por falta de espaço mesmo, né? Então, além da ampliação de estoque, da área produtiva, de RMA, que a gente já está preparado para atender toda a América Latina nas manutenções, nós temos problemas, primeiro, com a alfândega, que a gente está resolvendo, né? E, segundo, com espaço para aumentar essa capacidade nossa de receber os produtos que vêm aí do México para baixo, todos deverão ser atendidos pela unidade de Itajubá aqui no Brasil. Hoje, atualmente, lá vocês contam com quantas pessoas assim que trabalham fisicamente lá na empresa? Santi, é muito importante a gente frisar que a Advantec, como ela vende tecnologia, e ela está querendo até colocar um prédio tecnológico para servir de exemplo para outras empresas que queiram ir por esse caminho, logicamente que a Advantec seria um contrassenso ela falar que hoje em Itajubá ela seria uma empresa que iria prometer 3.000, 4.000 empregos para a cidade. Vai contra exatamente o que ela propaga, o que ela está de acordo com a prefeitura atual de Itajubá, com o conceito, para que caminho Itajubá está trilhando, né? Caminho da tecnologia, empresas com base tecnológica. Então, a Advantec hoje ela é uma empresa que, logicamente, com essa ampliação, com esse prédio novo, ela deve aumentar bastante a capacidade das pessoas que trabalham lá. Hoje, nós estamos em torno de 15 pessoas, né? E trabalhando em alta tecnologia, né? Todos os funcionários da unidade de Itajubá eles estão, no mínimo, com o nível técnico, né? Então, nós temos engenheiros, pessoas graduadas em TI, e a base toda a nossa técnica que forma esse time nosso, gerando empregos de uma capacidade de tecnologia muito grande, né? Então, o que nós prometemos é aumentar bastante a receita para a cidade com um número limitado de pessoas, né? Eu não entendi, foi bem que envolvido no macrosistema, né? Porque o ideal seria direcionar para o Parque Científico Tecnológico, né? Esse tipo de empresa, mas lá não tem ainda uma infraestrutura suficiente, né? E vocês acreditam que naquele local que vocês estão pleiteando, condições físicas, o terreno todas são favoráveis, vocês já conhecem a área, já estiveram lá, lá tem as condições físicas ideais para vocês? Você pode estar também essa. Mas pelo que a gente conhece, a gente acredita que sim, que lá atenda a nossa necessidade. Gostaria de pontuar mais duas coisas referentes às suas perguntas passadas. Quando a gente fala, o Elcio fala de fechar a rua para o ponto logístico, a gente conta de ter um esforço realmente dos colaboradores para retirar a mercadoria de dentro. Eu não tenho um hangar, eu paro os caminhões devidamente para tirar com uma etc. Quando eu ainda falo de espaço físico, hoje a gente está abrindo para o ano que vem realmente fisicamente um centro de P&D dentro da Advantec, né, que a gente vem desenvolvendo só no Brasil. Tem espaço físico para ter um laboratório lá. Estado fora da realidade nossa hoje. Mesmo assim, a gente está indo contra a maré e mesmo assim a gente está dando nisso. Já contratamos uma pessoa para esse segmento.
fala de colaboradores, do jeito que o Elcio pontuou, vai contra a questão. Você vê uma empresa mundial onde tem 8 mil colaboradores e com a tecnologia que ela tem, né? Mas além dos 15 que a gente tem internamente, os nossos projetos pegam uma outra parcela. A gente tem mais 3 estagiários, fora esses 15, eles ficam no nosso laboratório do CEP. O laboratório fica aberto de segunda a sexta para a comunidade, para os alunos, para todo mundo. Os estagiários são por conta da Advantech. Temos 3, mais outros 3 estagiários na Unifei, entre outra sala que a gente tem lá para esse segmento, onde eles são custeados pela Advantech. Então, nessa relação, fora todas as nossas parcerias com startups e demais empresas da região, que acabam gerando diretamente. Ia ter um sistema desse lá nesse conjunto, né? Pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Exatamente É uma isso. coisa, né, local lá para a pessoa se deslocar. Exato. A gente não vai vamos tirar os projetos que já existem e, na verdade, vamos criar outros. Só dentro da Unifei, a gente tem mais pretensão de mais 3 laboratórios que vamos criar lá dentro, tá? Por parte da Advantech. A gente deve começar agora no próximo mês também, a modificação de um laboratório no Senai de Itajubá aqui. Então, a gente pretende continuar investindo nesses laboratórios locais, que é muito mais fácil para os alunos para trabalhar, só que a gente tem a necessidade dos nossos colaboradores também utilizar esses laboratórios. Então, a gente precisa dessa tecnologia, muitas vezes estamos colocando remotamente, nós precisamos também ter ela ali. Só que por espaço físico, eu não consigo ter a mesma gama de produtos de um laboratório que eu consigo estar numa sala, em um outro ambiente, do que dentro da minha própria unidade. A gente tem essa necessidade. Então, em todos os segmentos, quando eu penso na parte de engenharia, eu preciso, na parte de P&D, eu preciso de outro laboratório. Quando eu penso na parte de RMA, eu preciso de um laboratório. Então, no mínimo, a gente precisa já, fora a expansão dos outros segmentos, mais 3 laboratórios dentro, não tem espaço físico. Alguma colocação? Gostaria de agradecer vocês aí pela paciência de estar aqui, né, com a gente, mas eu fico muito contente de ver a nossa evolução, na evolução do nosso município, com essa perspectiva, principalmente parabenizo a vocês pela apresentação, agradeço de coração. A gente, então, com base nessas e outras que o Renato lá colheu, acho que nós temos que elaborar nossos relatórios aqui com relação à extensão do Advantech. Desejo para vocês sucesso, que cada vez cresçam mais e mais, né, junto com o nosso município e o país, de uma maneira geral, que a gente está assistindo aí agora parece que vai dar uma guinada aí, né, e nós precisamos muito disso. Parabéns a vocês, muito obrigado. A consideração final aí. Bom, eu queria realmente que vocês apoiassem a gente. Nós acreditamos muito no caminho que Itajubá está seguindo. O Mário Franco, que é o nosso diretor-presidente no Brasil, ele queria estar aqui, mas a agenda ficou muito em cima, né? Já que amanhã a Advantech está participando desse evento na Unifei sobre a IoT, e o Mário está vindo aqui para isso, né? Amanhã ele vai estar aqui. E ele confia muito em Itajubá. Foi criado aqui na Unifei, né? É um engenheiro mecânico da Unifei, e ele tem dentro dele isso, né? Voltar para essa terra que o formou e agora dar ajuda para que Itajubá trilhe esse caminho da tecnologia aí. Então, a gente está realmente pondo fé que vocês vão dar essa força para a gente, vão ajudar, vão apresentar a Advantech para as pessoas que vão poder julgar se a gente merece ou não. E o que a gente tem para fornecer para Itajubá é isso. Já foi mostrado para o prefeito Rodrigo, para o Christian, o Renato teve a possibilidade, a oportunidade de ir lá estar com a gente. E o que a gente quer é isso, trabalhar com aquele amor que a gente tem trabalhado, né? Porque a Advantech é muito mais para a gente que um orgulho, um amor,
do que mesmo a parte financeira, que hoje já não é tão mais forte na gente quanto a vontade de ver a empresa crescer e fazer Itajubá crescer também. Tá bom? Elcio, Igor, Renato, assim eu declaro encerrada essa nossa. Obrigado. Boa tarde a todos.